como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Salve, salve meus amigos, um casaca no coração de cada um de vocês, uma ótima tarde, sexta-feira, como se diz, sextou, hein? E amanhã, Domani, amanhã tem Vascão, amanhã temos Vascão entrando em campo 4 horas da tarde, Vasco e Criciúma, né? A diretoria do clube até disponibilizou alguns ingressos, uma carga extra aí para a área VIP e também para as sociais, né? Casa cheia. Vamos estar falando de muita coisa importante no vídeo de hoje sobre o Conselho Deliberativo e o Conselho da SAF do Vasco. Vamos estar falando aí sobre a questão do novo diretor de futebol, Pedro Martins, sobre nomes que estão em pauta aí, estão sendo ventilados para serem o novo para assumir, no caso, a função de diretor técnico do Vasco da Gama, situação envolvendo Patrocínio Master, Novo Basquete Brasil, Copa do Brasil, né, Campeonato Brasileiro. Então, acompanhe o nosso conteúdo até o final. E galera, é o seguinte, vou pedir para vocês aí, dê essa força aqui para amigos de vocês. Ontem eu agradeço aí, nesses últimos dias, vocês que estão assistindo, que estão compartilhando nosso conteúdo. Mantenham essa levada para ajudar a gente a bater uma meta e até fechar um mês, senão o YouTube tem uma série de complicações aqui que começa de repentemente a atrapalhar o nosso canal. Então, você que tem um carinho pelo nosso canal, tem um apreço pelo nosso trabalho, você que torce pro Vasco, está insatisfeito com o que a 777 está fazendo, quer um Vasco melhor, quer voltar a ver o nosso Vasco aí aos tempos áureos, né, a ser campeão e quer ter voz, quer se sentir representado, se inscreve aqui no canal do Álvaro Silva, aqui no Vascaíno desde sempre, é de graça, é só apertar o botãozinho, sabe por quê? Eu tô aqui para defender os reais interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama, não tô aqui para passar pano na cabeça de político A, B ou C do Vasco, não tô aqui para passar pano na cabeça da 777, porém, todavia, entretanto, o que for benéfico pro Vasco, eu vou aplaudir, e o que for maléfico, aquilo que estiver lesando o nosso clube, eu vou dar-lhe de paulada. Então se inscreve no nosso canal, porque você vai ter voz, será representado aqui por mim. Galera, é o seguinte, eu peço para vocês outra focinha, ó. Estão vendo aqui essa camisa original de treino do Vasco, no saquinho, novinha, coisa mais linda. Essa outra também, ó, as duas camisas de treino do Vasco originais. Vamos estar sorteando no próximo domingo aqui no nosso canal. Vamos estar fazendo uma live 3h30 da tarde. Então é o seguinte, já aciona o sininho aí para você ficar por dentro dessa live que vai ser no próximo domingo, 3h30 da tarde. Vamos sortear essa camisa aí no decorrer da live. Então só peço para vocês aí, é o like, né, a inscrição, se inscreva e compartilhe o nosso conteúdo. Dito isso, vamos começar a falar de Vasco. Desculpa, tá, gente? Agora sim, hoje foi divulgado pelo próprio Vasco da Gama uma arte, né, a qual vocês já podem acompanhar a imagem na tela. Essa arte, né, no caso, é fazendo alusão, desejando os parabéns a todos os grandes goleiros da história do Vasco, porque hoje, dia 26 de abril de 2024, obviamente, é o dia do goleiro, né? Eu, Álvaro Silva, aí, que sempre gostei de jogar nessa posição quando era garoto, agora depois de adulto também, sempre me amarrei, sempre fui goleiro, né? Tem até hoje, ele tem luva de goleiro, tem uniforme, enfim, é muito gostoso jogar futebol, né? Sobretudo agora que eu tô ficando mais velho, eu tô começando a jogar um pouco de atacante, porque a vida de goleiro é difícil, né, gente? Aí a gente joga de lateral, joga de atacante, joga de volante, de zagueiro, mas para jogar de goleiro a vida inteira é meio ingrata a posição, mas é bacana, né? Meus parabéns a todos os goleiros aí de futebol profissionais e, sobretudo, os amadores, né? Os amadores assim como eu. Brincadeiras à parte, gente, agora é o seguinte. Vamos adentrar num assunto bastante importante aí, que é a situação do novo diretor de futebol do Vasco da Gama, que foi contratado no dia de ontem. Na verdade, o contrato ainda, se não me engano, acho que ainda não foi nem assinado, mas já está sendo tratado por todos como novo profissional do Vasco. Estou falando do Pedro Martins, ele que estava trabalhando, né, até os últimos dias lá em Belo Horizonte, na Toca da Raposa, defendendo as cores do Cruzeiro, né, a equipe aí multicampeã do nosso futebol, de bastante torcida, bastante massa. Fato é que o que levou a 777, no caso, está fixando os olhares para esse profissional, teria sido a sua capacidade de ir ao mercado com pouco dinheiro, né? Então isso
teria despertado os olhares da 777, uma vez que o Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro da temporada do ano passado, bem parecido com o Vasco, ali uma diferença de 2 ou 3 pontos, salvo engano, né? Inclusive com vaga na Sul-Americana, algo que o Vasco não conseguiu. E a 777 entende que, por ser um profissional que consegue montar um elenco de certa forma aí, segundo a 777, tá, gente? Não sou eu que estou falando, não. De certa forma competitivo, eles entendem, né, que é um bom nome, uma vez que ele gastou muito menos do que o Paulo Brax, do que o Alexandre Matos, tá? Agora, já pegando o gancho, é o seguinte, nas 68 contratações que o Pedro Martins efetuou no Cruzeiro, não foi só ele sozinho, tá, gente? Isso foi durante o tempo que ele trabalhou lá, porque no início, em 2022, outros profissionais trabalharam também com ele, ajudando ali a reformulação do elenco cruzeirense. Mas, fato é, foram 68 contratações enquanto ele estava trabalhando no Cruzeiro. Foram 36 no ano de 2022, um elenco novo, né? 3 times de futebol e mais um pouco aí, um elenco totalmente novo. Já em 2023 foram 26 contratações, outra grande reformulação também, né? Ficando poucas peças ali do ano anterior na equipe, e aí agora nessa temporada de 2024, até o atual momento, ele já havia contratado 10 atletas, né, totalizando aí 68 contratações, 68 atletas aí contratados pelo Pedro Martins e 5 treinadores, né. Agora é o seguinte, vamos entrar na parte mais importante desse assunto. O Vasco da Gama investiu ano passado e esse ano, em 2 temporadas, vamos colocar assim, até agora, até o atual momento, 247 milhões e 800 mil reais. Vamos arredondar? 248 milhões foi o investimento do Vasco. Arredondando um pouquinho para mais, vai, 250 milhões, pronto. O Cruzeiro, galera, contratou 68 jogadores e 5 treinadores, e vale lembrar que vários desses jogadores e treinadores, o Cruzeiro deu chapéu no Vasco, hein? O último chapéu que o Vasco levou do Cruzeiro aí foi o Álvaro Barreal, atacante que estava jogando no Cincinnati, lá nos Estados Unidos, argentino, de 23 anos, se eu não me engano, 21. Foi contratado há pouco tempo pelo Cruzeiro e o Vasco estava na parada. Tá? Ano passado o Vasco queria trazer o Wesley, que estava no Palmeiras, e o Cruzeiro levou. Ainda bem que não veio, porque não está jogando nada, né? Mas esse é um fato verídico. Muitos jogadores, né? O Cruzeiro deu chapéu no Vasco e agora a gente toma conhecimento. Sabe do quê? Que o Pedro Martins contratou, nesses 2 anos e pouco de Cruzeiro, ele gastou menos de 50 milhões, galera. Isso mesmo. Isso mesmo. O Cruzeiro foi campeão da Série B em 22, onde o Vasco não conseguiu subir. Quer dizer, onde o Vasco subiu, mas foi no Ufa-Ufa, perdão. O Cruzeiro terminou ano passado na Sul-Americana, coisa que o Vasco não conseguiu. E gastou só 50 milhões. O Vasco gastou 200 milhões a mais. Gente, eu, Álvaro Silva, não contrataria esse profissional. Eu, Álvaro Silva. Tá? Agora, pensando com a cabeça da alta cúpula da 777, que é desse tamanho assim, quando se trata de futebol, faz sentido. É um cara que vai contratar mais barato para o clube e vai obedecer. Então, assim, para 777, esse nome caiu como uma luva. Caiu como uma luva o nome de Pedro Martins. Para o torcedor, caiu como uma bomba. Caiu como uma bomba. Eu pergunto para vocês, o Vasco então gastou 200 milhões a mais do que o Cruzeiro. E qual foi a entrega dentro de campo, a entrega esportiva do nosso time com esse investimento de mais de 200 milhões de reais? Porque o Matos e o Alexandre e o Lúcio Barbosa, o Alexandre Matos e o Lúcio Barbosa ano passado, não, esse ano, no começo do ano, quando o Vasco andou levando um não aqui, outro acolá na janela de início de ano no mercado, eles usaram a seguinte frase, né? Queremos que venha quem quiser vir, quem quiser estar aqui. Eles usaram essa frase. Queremos que venha para o Vasco quem queira estar aqui, quem quiser vir. Então eles estavam querendo dizer o que com isso? Que com o Vasco, mesmo gastando 5 vezes mais do que o Cruzeiro, jogadores não queriam vir para o Vasco e queriam jogar no Cruzeiro. Por que isso? É estranho, né?
Só que quando o diretor de futebol fala isso, o próprio diretor de futebol está inflacionando o mercado. Quando o próprio diretor de futebol fala isso, ele mesmo inflaciona o mercado. Porque quando ele fala assim, olha, tivemos algumas negativas no mercado, mas queremos aqui no Vasco quem quer estar aqui. Então ele dá um sinal para os outros atletas que o clube está negociando. Tipo assim, olha, a gente fez de tudo para os outros jogarem e eles não quiseram. Aí o outro atleta que está negociando fala assim, opa, eu vou sim, eu quero estar. Mas eu quero mais. E quem me garante que é só o atleta que pede mais? Quem me garante que o próprio diretor também não pode ter oferecido mais propositalmente? Vocês entendem onde eu quero chegar? Eu podia jurar que quando o Vasco virou SAF, iria acabar a rachadinha no Vasco. Mas hoje a gente começa a ver o andar da carruagem, o que aconteceu, as contratações, os valores investidos, os nomes contestados que chegaram no Vasco, as atitudes do Alexandre Matos, da 777. A 777 é péssima? É. Mas também está notório que quando a 777 resolveu contratar, o senhor Alexandre Matos contratou muito mal. Com desculpinha de que ninguém queria vir jogar no Vasco. E aí com isso o mercado estava inflacionado, para trazer jogador teria que gastar muito mais, teria que aumentar a proposta. Sinceramente, para mim essa história não bate, essa conta não fecha, eu não engulo essa situação. Tem muita coisa errada ainda acontecendo no Vasco. Eu não tenho como provar nada, porque eu não estou lá dentro, não tenho documentação de nada. Mas analisando os fatos de fora, nu e cru como eles são, uma coisa a gente tem certeza, como torcedor. A conta não está fechando no Vasco, o Vasco está gastando rio de dinheiro com jogadores que não valem nem a metade do que está se pagando. Tá? Não se espantem se chegar na janela de meio de ano, se esse Pedro Martins conseguir trazer jogador muito melhor do que o Alexandre Matos trouxe, gastando bem menos, viu? Não se espantem, tá? Vão torcer para que isso aconteça. Trazer jogador bom, gastando pouco. Não tô passando pano pro Pedro Martins. Já falei, não contrataria esse profissional para a pasta. Tá? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Tá ficando evidente que tinha muita coisa errada na questão de contratação de atletas no Vasco. Isso está evidente. Isso está evidente. Tá? Tá evidente essa situação. Tá evidente essa situação. Vamos ser bem sinceros. Vamos ser bem sinceros. Gente, agora é o seguinte. Vamos mudar um pouco de assunto, né? Já falando da questão do diretor de futebol. Ainda falando, né, assim, da partida entre Vasco da Gama e Criciúma, hoje nós tomamos conhecimento, né, que a gente pode aí ter mudanças na equipe. O Ryan pode ser que ganhe uma chance na equipe titular, ainda não é certo. E uma situação que pegou todo mundo de surpresa na tarde de hoje, aí quase para o início da noite, é de que o Dimitri Payet, ele que vem treinando esses últimos dias, como eu já vim trazendo para vocês, treinou na academia, treinou com bola. Ontem ele sentiu desconforto, apresentando insegurança em fazer vários movimentos dentro de campo. Aí ontem surgiu a notícia através do O Globo que o Payet era dúvida, que estaria até fora do jogo. Tá? Hoje o GE. Globo divulgou que o Payet vai ser reavaliado e a tendência é que ele vá para o jogo. Tá? A gente não sabe se ele vai ser titular ou não, mas ele treinou entre os titulares no decorrer da semana. Ele vai ser avaliado e a tendência é que ele vá para o jogo. Eu falei ontem que eu não concordo que ele vá agora no sacrifício, nessa loucura. Tá? Só um exemplo bem simples. Quando você vai numa academia para malhar, não vai adiantar você falar assim, olha, eu vou malhar 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Vou malhar 2 vezes de manhã, 2 horas de tarde, 2 horas de noite. Para você, em vez de ter resultado com 90 dias, ter resultado com 20 dias, você não vai virar o Hulk com 20 dias. Você vai se machucar. Não sou fisiologista. Mas vamos torcer para que o Payet fique bem, que eu estou alertando essa questão já tem um tempão. A turma da lacração botando pressão para o Payet entrar em campo. E eu, na minha opinião, Álvaro Silva, não colocaria ele agora.
Mas é aquilo, se ele quer jogar, se ele tá falando que tá bem, né? A gente não sabe, às vezes é o cara que quer. Se ele quer jogar, tá falando que tá bem, e a fisiologia tá dando ok. Agora, se botarem ele no sacrifício e o homem se machucar, podem preparar o lombo, jornalistazinhos e comissão técnica do Vasco. Porque eu vou abrir vídeo aqui vários dias fazendo questão de lembrar que vocês aceleraram o processo para o Payet voltar. Tá? Então fica aí o registro. Boa sorte, tomara a Deus que se ele entrar em campo que ele esteja recuperado. Tô louco para ver o nosso francês de volta em campo. Só que eu quero ver ele 100%. Não igual a turma da lacração, que quer ver o cara aí no desespero. Depois pode acabar acarretando problemas maiores. Tá? Galera, agora mudando de assunto, antes da gente encerrar esse assunto da partida, faleceu, né, o cantor Anderson Leonardo. Ele que, do molejo, né? Colé, sou da força, colé. Pois é, gente, ele faleceu. O Vasco lamentou o falecimento do cantor, divulgou até um vídeo nas redes sociais, por isso eu coloquei a torcida cantando no início. Então fica aí os meus pêsames, né, nosso sentimento de pesar, melhor dizendo, aos familiares. Agora, antes da gente mudar de assunto, saiu agora pela tarde que um dirigente do Cruzeiro afirmou que o Pedro Martins está vindo trabalhar no Vasco porque aqui ele vai ganhar um salário de atacante. Só que, vamos lá, vamos usar a lógica. Se lá no Cruzeiro o cara contratou 68 jogadores e 5 técnicos e gastou menos de 50 milhões, o que é um salário de atacante no Cruzeiro e um salário de atacante no Vasco hoje? Vamos à lógica. Se o Cruzeiro, em 2 temporadas e meia, gastou menos de 50 milhões de reais para contratar quase 70 jogadores e 5 técnicos, se está pagando ou não, aí já é outros 500. Então o que é um salário de atacante lá no Cruzeiro? Eu tenho certeza que quando o cara fala salário de atacante, é lá do Cruzeiro. Eu tenho certeza que o Pedro Martins não vai ganhar 200, 300 mil igual o Verratti ganha aqui no Vasco. E se ganhar, tem mais coisa errada ainda. Então vamos ser sinceros. Agora, é normal o profissional sair de um clube que não está bem financeiramente e vai para outro clube que está gastando 5 vezes mais na pasta de futebol. É normal ele pedir uma valorização, até porque o Vasco foi atrás dele. O Vasco foi atrás do Pedro Martins e ele pediu para sair, pediu para se desligar. Então é normal que a proposta do Vasco fosse maior. Se fosse para ficar na mesma, ficava lá de repentemente. É lógico que a situação dele já estava desgastada. Tá? Então fica aí o registro, né? E essa reflexão. E eu quero saber a opinião de você aí, torcedor e torcedora do nosso Vasco da Gama. O que vocês acharam, né, e acham dessa contratação para o novo diretor de futebol do Vasco, Pedro Martins. Galera, agora é o seguinte. Falar um pouquinho aí de patrocínio master, né? Saiu uma notícia hoje, né, de que pessoas ligadas à SAF do Vasco da Gama estariam afirmando que o novo patrocínio master do Vasco já estaria aí acertado, já estaria faltando apenas aí, como é que fala? Encaminhado, tá? Já estaria encaminhado. Segundo pessoas ligadas à SAF, o novo patrocínio master do Vasco estaria encaminhado. Engraçado que esse patrocínio está encaminhado já tem 4 meses. Desde quando fechou com a PixBet, quando pagaram a multa para a PixBet para a PixBet vazar do Vasco, que eu também concordei de deixar a PixBet sair, porque é muita humilhação que a PixBet fez com o Vasco, que ele pagar 20 e poucos milhões para o Vasco e mais do que 5 vezes por Urubu. Mas desde lá, já estavam falando, não, já está engatilhado, já tem 4 meses. Está engatilhado não sei aonde. Só se for lá na turma lá do Alô Turma, né? Do fanático vascaíno, para essa turma, pro Dieguinho, pro Mário Coelho, tá sempre engatilhado, é sempre ótimas notícias, é sempre reforço de peso, né? É sempre a mesma manchete, a mesma historinha para enganar bobo, né? Galera, dentro dessa situação é o seguinte, aí na primeira rodada, essa patotinha que eu falei para vocês vieram, não, o Vasco deve estrear a primeira rodada no Brasileirão com o novo patrocínio master. Aí o Vasco entrou em campo com a homenagem Valeu Dinamite. Aí deu base até pro cara da Esporte da Sorte debochar do Vasco. Vocês lembram disso, né? Não, agora contra o Fluminense, o Vasco... Contra o Fluminense não, o Fluminense não. Agora contra o Bragantino, o Vasco deve estrear o patrocínio. Nada, entrou com um sócio gigante na camisa. Aí veio depois do jogo. Não, tudo indica que já está encaminhado, está quase certo. Uma casa de apostas do mercado brasileiro deve ser anunciada. O Vasco deve entrar em campo com ela diante do Fluminense.
Sócio gigante de novo na camisa. Aí agora o Vasco vai entrar em campo amanhã. Essa mesma patotinha me coloca que o Vasco, segundo pessoas ligadas à SAF, o Vasco já está encaminhado com o patrocinador master. Gente, numa boa. Não tem o que falar, não inventa. Não cria expectativa. Ah, Álvaro, mas às vezes o jornalista está falando isso para pressionar a diretoria do clube. Então, se ele quer pressionar a diretoria do clube, quando ele for na coletiva de imprensa em São Januário amanhã, depois do jogo, quando ele for aberto para ele perguntar algumas situações, ele pega o gancho e já dá uma cutucadinha, já pergunta. Aí vão falar para o jornalista assim, ah, mas só pode ser pergunta do jogo. Se o cara for esperto, ele fala assim, então tá bom, é só pergunta do jogo. Hoje o Vasco entrou em campo mais uma vez pela 4ª rodada com a camisa sem o patrocinador master. Vocês têm previsão qual será o próximo jogo do Vasco, que o Vasco terá um patrocinador master estampado na camisa? Por que esse jornalista não perguntam isso na coletiva? Porque tem rabo preso, tem medinho. Aí eles inventam o Gasparzinho, o fantasma Cruz Maltino, pessoa ligada à SAF. Porra, é o Lúcio Barbosa. Quem mais seria? Pedrinho que não é, pô. O Ramon Dias que não é. O jardineiro de São Januário que não é. O cara que tá pintando o muro de São Januário que não é. É claro que é o Lúcio Barbosa. Aí falam, a pessoa ligada à SAF. Porra, não é mais bonito falar então, ó, o Lúcio Barbosa falou que tá encaminhando aí uma negociação. É mais fácil falar isso. Aí não tem nada certo. Não. Aí ficam lacrando, inventando mentira, cozinhando o torcedor em banho-maria. Estamos indo para a 4ª rodada do Brasileiro. Estamos indo para 4 meses sem patrocínio master e essa turma toda hora inventando mentira. Eu só falo de patrocínio aqui quando tem notícia. E aí depois a gente descobre que a notícia não procede. E olha que eu não sou jornalista. Esses caras se dizem jornalista. É complicado, né, gente? Agora vamos mudar de assunto, falar da situação, esse é um assunto legal, um assunto bom. Hoje, daqui a pouquinho, a bola vai subir para o nosso R10 Score, Vasco da Gama, que vai entrar em quadra hoje no ginásio de São Januário, a partir das 8 horas da noite, partida válida pelo jogo de volta dos playoffs do Novo Basquete Brasil. O nosso Vasco da Gama viajou até São Paulo na semana passada, onde enfrentou a equipe do Pinheiros fora de casa e acabou se sagrando vencedor do primeiro confronto. E hoje teremos o jogo de volta, onde o Vasco aí está com as 2 mãos na vaga para avançar para as quartas de finais do playoff do nosso basquete Brasil. Lembrando que se o Vasco avançar para a próxima fase, pegará o vencedor do confronto entre Bauru e Pato Basquete. Se o Vasco passar novamente, pode, quiçá, talvez, enfrentar o nosso maior rival, o Urubu, nas semifinais aí dos playoffs do Novo Basquete Brasil. A transmissão da partida de hoje, gente, está a cargo da CRVG TV Plus, mais aqui no YouTube, tá, gente? Para assistir, é só você assinar um plano de apenas R$ 1,99, ou seja, R$ 2 por mês, você assina, você está ajudando o Vasco associativo. Calma, você não vai colocar dinheiro no bolso da 777. Isso mesmo, R$ 2 por mês, você vai ajudar o Vasco Associativo e ainda vai poder acompanhar todos os jogos do nosso R10 Score Vasco da Gama. Obviamente, com a transmissão, os jogos que forem transmitidos pela CRVG TV, tá, gente? Então fica aí o registro. Agora a gente falando um pouco da situação envolvendo o Conselho da SAF, Ontem tivemos uma sessão ordinária no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, justamente para a indicação do nome para assumir a cadeira no Conselho no Conselho Fiscal, da SAF do Vasco, da Sociedade Anônima do Vasco da Gama. Tá? Ontem os conselheiros do nosso Vascão indicaram aí o nome de Paulo Salomão, que foi aprovado, tá? Quase unanimidade ali, um voto ou outro contra, mas foi aprovado Paulo Salomão, que vai assumir a cadeira no Conselho da SAF do Vasco da Gama, ao lado do presidente do nosso clube associativo, Pedro Paulo de Oliveira, conhecido por nós torcedores, o Pedrinho, tá, gente? Então até aí normal, até aí tudo ok. Agora é complicado, hein, gente? Não sei se vocês acompanharam, eu estava assistindo ao vivo ontem, uma vergonha. O Conselho Deliberativo do Vasco ontem, simplesmente para indicar uma pessoa para o Conselho da SAF, passaram uma vergonha de quase 40 minutos ao vivo. Informação desencontrada, o cara falava uma coisa, aí vinha outro conselheiro, perguntava a mesma coisa que ele falou, e o conselheiro respondia, o cara não estava entendendo era nada, o outro lá que estava online, lá que levantava a mão na hora de votar, estavam tentando atropelar o voto do cara, porque não sei se o áudio estava ruim ou a imagem estava ruim.
entendeu? Um tumulto só, o pessoal não sabia nem a regra, as diretrizes do que ia acontecer, se era uma votação, se era só para aprovar. Ontem não era para eleger ninguém, era só para indicar o nome, né? E esse nome seria aprovado ou reprovado pelo conselho. Os conselheiros não sabiam nem o que estava acontecendo, a turma estava perdida lá dentro do Vasco, lá dentro da sede da Lagoa, mais perdida que cego em tiroteio. Então esse é o retrato do nosso Vasco da Gama hoje. Ô Pedrinho, você só cuida disso, meu querido. O futebol, que é o mais difícil, você não tá podendo nem chegar perto, meu camarada. Você não tá podendo nem falar, infelizmente. Estão te censurando aí, né? Pois bem, Pedrinho, o que você tem que fazer é cuidar do associativo, cara. Você tem que colocar os caras aí, esses caras têm que ser capazes de fazer o que tem que fazer. Porque ontem, gente, a gente viu no conselho, os caras tudo falando, porque eu trabalho em empresa tal, formado em faculdade tal, sou isso e sou aquilo. Mas os caras não sabiam o que estavam fazendo lá. Ninguém quer saber se o cara trabalha na Petrobras, na KPMG, na fruta que partiu, sabe, para evitar o palavrão. Ninguém quer saber onde esses caras trabalham. Eu quero saber o que esses caras estão votando em relação ao nosso Vasco. Aí a gente vê os caras todos se pirimbolando, uma bagunça dentro do Vasco, uma bagunça no Conselho Deliberativo ontem do Vasco da Gama na sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas. Uma bagunça. Então isso mostra o porquê que o Vasco foi vendido, isso mostra o porquê que a 777 faz e desfaz com o Vasco da Gama, isso mostra porquê que toda a eleição é golpe em cima de golpe, isso mostra porque a parte política do Vasco é mais conturbada do que todos os clubes do Brasil juntos. Porque é uma bagunça. Alô, Pedrinho? Organiza, cara. Coloca aí um presidente para dirigir isso aí, coloca um cara que é bom de fala para ser o locutor dessa situação, coloca lá um telão lá, coloca um ponto no ouvido do cara para ele saber o que estão falando. Tudo bagunçado. Divulga a pauta do assunto para todo mundo antes da hora. Aí, na hora que estava acontecendo a sessão, do nada, me vem a informação que o Jorge Salgado renunciou à cadeira dele, não foi protocolado em lugar nenhum, ninguém sabia de nada. Sabe? Então essas coisas têm que ser organizado. Porque eu que sou torcedor do Vasco, que sou apaixonado, que não sou ninguém na fila do pão, um dia eu hei de ser, se Deus quiser, eu já fiquei espantado de ver o que estava acontecendo com o Vasco. Vocês imaginam um investidor multimilionário? Vocês imaginam, gente, se você não viu, por favor, vai lá na CRVG e assiste lá a sessão de ontem, o começo, a bagunça que foi. Vocês imaginam um sheik árabe assistindo aquilo ali, com um tradutor traduzindo para ele? O sheik árabe vai mandar parar aquilo ali, não, falar, não, chega, não quero ver não, desliga isso aí. Vocês imaginam um sheik árabe assistindo uma sessão no Conselho Deliberativo do Vasco, numa videoconferência, para comprar a SAF do Vasco? O cara desiste na primeira videoconferência. Se for essa bagunça, o cara desiste, o cara fala, eu vou colocar meu dinheiro aí, vou nada, vou colocar meu dinheiro hoje, semana que vem vai sumir tudo, e vai ficar um disse-me-disse do caramba lá dentro. Então fica aí a informação para vocês. Eu acabo me exaltando porque gente, não dá. Tem muita bagunça no Vasco, é muita coisa desorganizada. Outra situação, galera. Começou a ser ventilado ontem, após o Vasco ter acertado com Pedro Martins para ser o novo diretor de futebol do nosso clube, começou a ser ventilado para assumir a pasta de diretor técnico outrora, ocupada pelo ex-técnico treinador de futebol Abel Braga, o nosso querido Abelão, que foi mandado embora do Vasco com razão, ainda rimou, foi trabalhar lá no Internacional, que todo mundo sabia que ele era colorado e que ele é um fanfarrão para continuar rimando. Mas agora, brincadeiras à parte, né? É o seguinte, gente, Paulo Autuori começou a ser ventilado aqui no Vasco, né? Ele que estava trabalhando lá junto com Pedro Martins no Cruzeiro, né? Estavam fazendo uma gestão juntos lá. Pedro Martins saiu, parece que a debandada pode ser grande lá no Cruzeiro. Parece que a situação no Cruzeiro não tá boa. Com isso, a 777 estaria ali de olho, né? Monitorando a situação de Paulo Autuori. Na minha opinião, eu não contrataria, tá? Na minha opinião, tá? Se com o Abel Braga tava ruim, com o Paulo Autuori pode ser bem pior. Escutem só o que eu tô falando, viu? Escutem o que eu tô falando. Paulo Autuori para diretor técnico, na minha opinião, eu não contrataria, tá? Com todo respeito à pessoa física dele, não tem nada contra o Paulo Autuori. Pode ser que ele chegue no Vasco e arrebente, dê certo, ajuda a montar um timaço, mas eu não concordo, tá? Outro nome que surgiu na tarde de hoje, esse já é um velho nome conhecido do torcedor Cruz Maltino, que é o ex-treinador Ricardo Gomes, né? Ele que foi o treinador daquela equipe que se sagrou campeã da Copa do Brasil em 2011, né, 2011, a gente quase ganhou o Campeonato Brasileiro, enfim, toda aquela situação. Depois ele acabou tendo aquele AVC, ficou um tempo fora dos gramados, depois voltou, né, trabalhou aí na CBF, trabalhou no Atlético Paranaense, passagens também por outros clubes, né? Tá sendo ventilado também o nome do Ricardo Gomes para ser o nosso novo diretor técnico
Aí eu já concordo, já acho bem melhor o nome, já avalizo esse nome, porque assim, é um cara mais identificado com o Vasco, conhece todos os caminhos ali dos corredores de São Januário, de certa forma escreveu o nome dele na história do nosso clube, sim, né? Eu acho que seria sim, eu acho que ele tem sim o feeling para ajudar a montar time de futebol sim, para ser o diretor técnico do Vasco, tá, gente? Outra situação, agora mudando de assunto, né, falando um pouquinho da Copa do Brasil. Olho no Fortaleza. Isso mesmo, gente, olho no Fortaleza. Ontem, Fortaleza enfiou 4-2 no Boca Juniors, jogando aqui no Brasil, lá no Castelão, no Ceará. Enfiou 4-2 no Boca. Pikachu jogando muito, o Lucero jogou muito, aquele tal de Machuca jogou muito. O Fortaleza ontem arrepiou o Boca Juniors. Arrepiou. Se eu não me engano, acho que há mais de 10 anos, ou no século, sei lá, há muito tempo, nenhum brasileiro enfiava mais de 4 gols num time argentino gigante. Parabéns pro Fortaleza. Agora, por outro lado, não é bom pra gente. Todo mundo que está jogando lá no Castelão está sofrendo com o Fortaleza. É um time que tem um ataque incisivo, a defesa organizada. É um time que, se tiver num bom dia, dá muito trabalho para qualquer time hoje no futebol brasileiro. Então, Ramon Dias, olho no Fortaleza. Dia 1º, agora temos o primeiro jogo de ida, tá? O Vasco não pode tomar uma paulada dessa aí lá, porque depois vai ficar difícil para reverter aqui em São Januário, hein? Fica aí o registro, tá, gente? Agora, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Isso aí. Galera, hoje está completando 93 anos da maior goleada histórica do nosso Vasco em cima do nosso maior rival, o Urubu, tá? 7-0. Na ocasião, Russinho, atacante do Vasco, meteu 4 gols, deu 2 assistências, deitou e rolou. Vocês estão vendo essa manchete aí? A bateria Cruz Maltina abateu, né, o Urubu. Olha a manchete, que bacana, né? De 93 anos atrás, né, o nosso Vasco enfiou a maior goleada da história, né? Já passou da hora da gente meter 8-9, né? Quem sabe um dia, né? A gente leva um tapa na cara, corta pra realidade e a gente entende que não é isso. Sabe por que eu tô passando essa notícia aí pra vocês? Que muitos de vocês devem estar putos comigo que eu tô falando essa notícia aí. Calma. Gente, já passou da hora da gente ficar vivendo aqui de passado, né? Já passou da hora de eu ficar lembrando 90 anos disso, 100 anos daquilo, 30 anos de tal título, 10 anos de tal título, 20 anos de tal título, e rigorosamente hoje o Vasco não ganha nada. Sabe? Daqui a pouco faz aniversário de 10 anos que a gente está na fila, sem ganhar nada. Então já passou da hora do Vasco parar de ficar vivendo da sua história, só da sua camisa. O Vasco está começando a ficar para trás dos seus rivais. Título brasileiro, em termos de Copa do Brasil, Libertadores, Mundial. Temos títulos? Temos. Bastante títulos. Mas os rivais estão acumulando muito mais. Já passou da hora da gente ficar vivendo aí, passou da hora da gente parar de ficar vivendo desse passado, que é um lindo passado, é uma linda história. Essa história que faz a história do nosso clube, que faz o nosso clube ser gigante. Mas para o nosso clube se manter gigante na história, ele precisa continuar ganhando títulos. Pois se o Vasco parar de ganhar títulos, ele vai parar no tempo. E se o Vasco ficar parado no tempo, sem ganhar título, não vai ter registro, não vai ter dados importantes para se comemorar no futuro próximo. Automaticamente se perde torcida, se perde massa, se perde visibilidade, tornando-se um clube qualquer no meio de tantos outros que a gente vê por aí, deixando de ser um gigante. Então, alerta ligado, o Vasco não é o clube ao qual nós estamos vendo hoje. O Vasco é um clube gigante. Se hoje a gente vê todo mundo falar de Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e coisa e tal, o Vasco, há 20 anos atrás, era colocado nessa prateleira. Era colocado nessa prateleira de Barcelona, de Real Madrid, se colocava Vasco, se colocava lá atrás Palmeiras, se colocava junto ali River Plate. E hoje o Vasco não está mais nessa prateleira há muito tempo. Tá? Fica essa reflexão para você, torcedor e torcedora do nosso gigante da colina. Galera, agora é o seguinte, uma outra notícia. Essa notícia para mim caiu como uma bomba, tá? Para ser bem sincero para vocês. É em relação a um atacante muito especulado aqui no Vasco. O Alexandre Matos chegou a viajar para o Uruguai para acertar com ele. A 777 não have money, não colocou a gaita, o cash, a grana na mesa e não aconteceu o negócio. É, ele mesmo, isso aí, Lúcio Rodrigues. Tá? Lúcio Rodrigues, todo mundo puto com os investimentos errados que o Vasco fez aí e não trouxe esse baita jogador do futebol sul-americano. O moleque é veloz, tem uma paulada de esquerda, joga com ponta esquerda,
joga como ponta direita, joga de falso 9 e joga de centroavante e bate falta e bola parada, que é uma beleza. E o Vasco não me contratou esse baita jogador. Vocês já imaginaram o Lúcio Rodrigues jogando com o Payet e Piton naquele lado esquerdo de ataque com o Verratti? Pois é. Sabe o que aconteceu? Surgiu a notícia hoje. O Mulambo da Gávea, isso mesmo, o nosso maior rival. Isso mesmo, o Flamengo. Não gosto de falar não, mas é realidade. O nosso maior rival tem interesse no Lúcio Rodrigues. Está interessado no Lúcio Rodrigues. Então a gente vê o nosso rival, que tem uma pancada de grandes jogadores, para zaga, para o meio, para meia, para o ataque, para lateral, para goleiro. Eles têm um monte, eles têm 2, 3 times de alto nível. O nosso maior rival. Infelizmente a verdade é essa. Então a gente vê que eles estão agora interessados em um jogador que esteve muito próximo de acertar no Vasco, um jogador que falou que tinha vontade de jogar no Brasil, um jogador que falou que tem vontade de ser treinado pelo Ramon Dias, e um jogador que falou que tem vontade de jogar no Vasco. Então só faltou o Vasco chegar lá e botar o dinheiro. E não aconteceu. E agora a gente toma conhecimento que na próxima janela de meio de ano, o nosso maior rival pode contratar esse atleta. Aí vocês já pensaram, torcedor do Vasco, a gente jogando contra o nosso maior rival e o Luciano Rodrigues fazendo gol contra a gente? Então assim, palmas para 777. Palmas para 777. Isso que você está fazendo com o Vasco, Josh Wander, não é futebol. O que você faz com o Standard Liège, seu Josh, não é futebol. Viu, Johannes Spurs? Viu, Steve Pastro? O que vocês estão fazendo com o Sevilha não é futebol. O que vocês estão fazendo com o Hertha Berlim, que não consegue nem figurar o G4 da Série B da Alemanha, não é futebol. Então fica essa reflexão para você, torcedor e torcedor do Vasco, que acha que o salário em dia é muito, que uma pintura no muro de São Januário resolve, e uma graminha trocada ali vai resolver. E esses jogadores, o Vasco precisa de muito mais do que isso. Enquanto a gente está se vangloriando que o Vasco gastou quase 250 milhões de reais, maior investimento da história, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, o nosso maior rival divulga o balanço de quase 1,5 bilhão. O que o nosso maior rival arrecadou em um ano, daria para eles comprarem a SAF do Vasco. Olha a vergonha. Olha a vergonha, senhor Jorge Salgado, senhor Osório, senhor Mussa, senhor Duque Estrada, senhor Júlio Brandt. Olha a vergonha, Josh Wander, Steve Pastro, Johannes Spurs. Olha a vergonha. E quando o torcedor pede jogador, essa turminha toda acha ruim. O que me deixa mais chateado é saber que tem canal de YouTube que tem quase 500 mil de seguidores. Vou falar aqui o Mário Coelho. Os outros aí, o Atenção Salgadinhos, né? o Atenção Vascaínos, o Alô Turma, o Fábio Azevedo, todo mundo na casa de 100 mil seguidores. E esses caras passam um pano para 777 todo santo dia, 7 dias por semana, o tempo todo. O tempo todo. E agora a gente vê. Tendo que comemorar 93 anos que o Vasco me enfiou 7-0 no Flamengo. Tendo que comemorar aniversário dos Camisas Negras, que para mim é sensacional, mas o Vasco, esportivamente falando, não tem nada para comemorar. Tendo que comemorar aniversário de São Januário e tendo que ficar relembrando. Hoje completa 17 anos do título tal. Hoje completa 30 anos do título tal. Esse ano completa... Eu não quero... Porra, gente. É muito pouco. O nosso Vasco da Gama não foi vendido para isso, gente. E aí hoje a gente vê um associativo quebrado, rachado, vários grupos políticos dentro do Vasco, no associativo. A gente vê o Pedrinho nadando e remando contra a maré. É como se diz, a gente vê o Pedrinho naquela briga de foice no escuro, hoje nos bastidores do Vasco. Um associativo que pode anunciar o próximo balanço com a dívida na casa de 200 milhões de reais, onde a dívida só aumenta a cada vez que os processos vão entrando, vão sendo executados e julgados na justiça. E onde a torneira do Vasco foi fechada, onde não entra receita. E apesar disso tudo, está arriscado o Vasco não poder mais usar a Cruz de Malta, o associativo CRVG.
Então, na boa, torcedor do Vasco, vocês estão satisfeitos com isso? Estão satisfeitos? Joga uma Série B, não sobe, joga outra, sobe na última rodada no ufa-ufa com o goleiro tirando bola em cima da linha, no limite do amanhã. Joga uma Série A, passa quase todo o campeonato como penúltimo e último colocado. Fica 3 meses sem poder jogar em São Januário. Arbitragem roubando o Vasco o tempo todo. Contratações nebulosas. Diretor de futebol trabalhando errado. A 777 trabalhando 10 vezes mais errado. Nosso treinador tendo que fazer loucuras em cima de loucuras para tentar manter o time competitivo. Já começou a se queimar com a torcida. O Vasco brigou para não cair o ano passado até o último jogo. Até os minutos finais da rodada da última partida. Quando o Salvador Serginho meteu aquele gol. Então é isso, torcedor do Vasco. É isso que vocês querem? Porque a gente liga a televisão, a gente vê o Flamengo jogando Libertadores, o Fluminense jogando Libertadores, Botafogo jogando Libertadores, Cruzeiro jogando Sul-Americana. Cruzeiro foi eliminado por Souza esses dias na Copa do Brasil. E o Vasco? O Vasco fica contente em garantir uma vaga na Copa do Brasil no ano de 2025 porque acabou o Carioca em quarto colocado. O Vasco fica contente. Porque não caiu para a Série B mais uma vez. Então assim, fica essa reflexão. Valeu, meus amigos, eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. E olha só, amanhã é 2-0 Vasco e eu acredito que dias melhores virão.